Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você é a primeira vez que você está aqui, então além de ser bem-vindo, é interessante que você volte na playlist e comece desde o começo, porque nós já estamos no capítulo 2, na Mishnah 15. Essa aqui, vamos falar de ética, vamos? De ética do Sinai? É o nosso estudo sobre a ética do Sinai, o Pirkei Avot, do senhor Irving Bunim, onde Bunim, eu sempre falo com M, mas não é, com N, onde ele coloca aqui comentários sem discussões sobre as máximas dos grandes sábios da época da Mishnah. Nós estávamos falando daqueles 5 discípulos do senhor Yohanan ben Zakkai. Ele pegou 5 discípulos e comentou sobre eles, né? Primeiro ele caracterizou eles, aquele que tinha memória muito boa, aquele que se parecia com uma cisterna, tudo entrava, nada saía, aquele que se parecia com aquelas águas correntes, aquele que era muito preocupado em cumprir as mitzvot de maneira ferrenha mesmo. Então ele caracterizou-os, depois ele falou o que cada um pensava sobre isso e sobre aquilo. Nas duas últimas, na 13 e 14, houve ali uma antítese. Ele pergunta para os discípulos, deixa eu voltar aqui a Mishnah para nós entendermos bem. Ele pergunta, até porque eu tinha mudado a página, ele pergunta assim, ele pede para que os discípulos observem qual o bom caminho ao qual o homem deve se apegar. Então, qual é o bom caminho que o homem deve se apegar? Ele faz essa pergunta, vamos dizer assim, para esses 5 discípulos. Cada um vai dizer a sua resposta. E assim, um vai dizer que é o bom olho, o outro um bom companheiro, um bom vizinho, aquele que prevê o que vai acontecer e aquele que tem um bom coração. Na Mishnah 14, que nós fizemos 13 e 14 no mesmo vídeo, houve a antítese disso. Mas o que é que o homem não deve se apegar, né? O que o leva para o mau caminho? Então, cada um parecia que ia dizer exatamente o contrário. O mau olho, o mau vizinho, etc. Isso diz respeito a Mishnah 13 e 14. Agora nós estamos no capítulo 2, na Mishnah 15. E ainda vamos estar falando sobre os 5 discípulos. Eu acho que eram preferidos, né? Embora dizem que não. Preferidos aqui, comentados pelo Rabino Yohanan ben Zakkai, que era o seu professor, que era o seu mestre. Desses 5 discípulos que nós estamos falando há umas 3 ou 4 Mishnayot. Então, se você chegou até aqui, acompanha o canal, parabéns! Você já está muito avançado nesse caminho de nós entendermos a ética do Sinai. Não só sobre a Halahá, sobre as leis e sobre coisas da sociedade, mas como o homem deveria se comportar. Eles também falaram, eles também discutiram sobre isso. Aliás, eles discutiram e falaram muito sobre isso. Então, nós vamos ler a Mishnah para não perdermos mais tempo. Cada um é cada um dos 5 discípulos. Disse 3 coisas. Vejam que o 3 ele está em tudo nesse sentido. 3 pilares que alicerçam o mundo. Quem assistiu sabe disso. Quem já passou por essa Mishnah lá do passado. 3 pilares, 3 comportamentos, 3 atitudes. Muito 3. Então aqui novamente. O Rabi Eliezer diz que a honra do teu próximo seja para ti tão cara quanto a tua própria. Não te encolerizes facilmente. Arrepende-te um dia antes da morte. Aquece-te ao calor dos sábios, mas toma cuidado com as suas brasas para não te queimarem. A mordida deles, dos sábios, é a mordida da raposa. A picada deles é a picada do escorpião. O sibilar deles é o sibilar da serpente. E todas as palavras deles são como brasas incandescentes. Essa é a Mishnah 15, onde o Rabi Eliezer vai. É sobre ele que nós vamos falar, é sobre o que ele disse, sobre as 3 coisas que o Rabi Eliezer disse. O Rabi Eliezer, nós vamos puxar aqui. Vamos lá então falar sobre o Rabi Eliezer. Os 3 ensinamentos do Rabi Eliezer derivam logicamente
do princípio de que a melhor qualidade é um bom olho. Lembram? Então, o Rabi Eliezer é aquele que falou do bom olho, né? Então, o que afasta o homem do caminho correto é o mau olho, né? Se você enxergar o mundo à sua volta sem inveja, ódio ou amargura, agirá com uma generosa dose de consideração para com seus semelhantes. E sua honra lhe será tão cara quanto a sua própria honra, pois, como dizia Hillel, não faça com o próximo aquilo que você considera odioso, né? Todo o objetivo não, mas o princípio moral intrínseco e também explícito na Torá é não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que façam para a gente e amar o próximo como a si mesmo, porque se você não fizer com o outro aquilo que você não quer que façam com você, muito provavelmente você se gosta, se ama, então você tem capacidade, nós temos capacidade de amar o próximo, né? Antes de fazer algo que possa afetar o próximo, considere como você reagiria se fosse atingido da mesma forma. Aqui é uma maneira de empatia, não é? Mas eles trabalhavam essas palavras que hoje estão tão na moda, como gratidão e empatia e altruísmo, de uma maneira muito mais profunda. Acreditem, essas palavras que a gente vê o tempo todo hoje na mídia, ai, gratidão, 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 da boca para fora, não é sobre isso que os sábios da Mishnah falavam. Quando a gente diz que temos que ter empatia, e também vimos isso demais na mídia e nos comportamentos superficiais, artificiais das pessoas, não era assim, era muito profundo isso. O pior de tudo é menosprezar ou denegrir ativamente outra pessoa, por isto lhe parecer vantajoso e eventualmente elevar o seu amor próprio. Então você diminui a pessoa como se isso fosse uma vantagem para você e assim a gente se eleva, se acha melhorzão. Quem quer que exalte a si mesmo ou obtenha honra às custas da degradação e vergonha de seu semelhante não possui quinhão no mundo vindouro. Aqui nós estamos falando abertamente de Lashon Hará. Temos o estudo, uma lição a cada dia, do Hafetz Haim, Rabi Israel Meir Kagan, onde nós falamos sobre Lashon Hará. E Lashon Hará é considerado como um assassinato, um dos maiores pecados, porque do Lashon Hará vem todo o resto, a maledicência. Então, quando você diminui alguém, você humilha alguém para se exaltar, não tem direito ao mundo vindouro. Isso é um dos piores Lashon Harás que tem. Bom, para ter um bom olho, que era o que dizia a respeito ao Rabi Eliezer, para um bom caminho, um olho amável e consideração pela honra e amor próprio dos outros é importante que não te encolerizes facilmente. Então, quer dizer, para que você possa ter um bom olho, você não pode ser aquela pessoa que fica com cólera, não a doença cólera, raiva, facilmente. Porque, ou, por exemplo, sobre alguém. Porque você não vai conseguir ter esse bom olho com relação àquela pessoa, você se enraiveceu, você está com raiva. Então não pode ser uma pessoa que se encolerize facilmente. No calor da ira, somos facilmente levados a atacar indiscriminadamente em todas as direções, com o intuito de humilhar e magoar os outros com crueldade imprudente. Sabe que quando a gente começa a se encolerizar, a gente não tem freio. É uma nutrição, é uma comida tão nutritiva pro Yetzer Hará, e todos os nossos hormônios que se mexem ali, porque a ira sobe, porque a raiva, porque é adrenalina e tudo mais, que nós não conseguimos parar. E nós acabamos dando tiro para todos os lados. Então, como é que vai ter um bom olho fazendo assim? Não somente a ira, mas qualquer tipo de preocupação intensa com um único objetivo, seja ele egoísta ou altruísta, pode frequentemente tornar a pessoa cega e desatenta para com os efeitos drásticos que seus atos podem ter sobre aqueles à sua volta.
Aqui eu vou explicar, desculpe, que quando a gente diz assim, egoísta ou altruísta, é quando você tem aquela preocupação intensa em ser daquele jeito, em fazer daquele jeito, enfim, tá? Certa vez, o Rabi Israel Salanter e seus alunos estavam totalmente absorvidos e ocupados em assar matzot, a matzah, o pão ázimo maravilhoso para a Pêssar. Sob a orientação deles, os funcionários da padaria, estavam preparando a massa tão depressa quanto podiam, para que não se tornasse hametz, não fermentasse. Sabe que tem 18 minutos de você começar, quando você coloca a água na matzá, até colocar a água, amassar, fazer a mistura, enrolar, abrir com o rolo, fazer a rodinha, fazer a matzá e assar, não pode passar de 18 minutos, porque em 18 minutos a farinha começa a fermentar e aí vira hametz, né? Mas o ritmo não parecia rápido o bastante para os superzelosos discípulos, e eles ficavam incitando os funcionários a irem cada vez mais depressa, sabe? Trabalhar sob pressão. Aquela coisa que a gente tem no dia a dia, assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que pegar, eu tenho que largar, eu tenho que ler, eu tenho que... Isso tem que... O termo tem que já é ruim. Eu tenho que fazer assim, eu tenho... Quando você para, pensa, sabe que tem aqueles 18 minutos para fazer a matzá, sabe os compromissos do dia, compreende que as coisas não vão fugir ali e o relógio vai andar de qualquer maneira e você faz pausadamente, pensando, com tranquilidade, mas sem parar, também funciona. E funciona muito melhor, porque sob pressão é impossível. Então você está ali fazendo e alguém te pressionando. Se não é você se pressionando, alguém te pressionando. Então, eles ficavam incitando os funcionários para que fizessem a matzá mais rápido. O Rabi Salanter chamou seus discípulos e os admoestou. A demoestação nós já falamos, fizemos até um short com a palavra em hebraico e também explicamos que é um tipo de crítica, mas é uma crítica construtiva, né? E a gente escuta, lê muito isso na Torá. Bom, ele pegou os discípulos lá de lado e os admoestou com brandura, com sensibilidade, com calma, com amor. Vocês parecem ter esquecido outra lei importante de Pêssar. O suor também pode fazer hametz. Não sobrecarreguem os trabalhadores. Eu também percebo a necessidade de nos apressarmos, mas não assem as suas matzot às custas do sofrimento dos outros. Olha só que mensagem bonita. Não assem as suas matzot, vou ler de novo, às custas do sofrimento dos outros. Então, não chegue você a um lugar desejado, não faça você aquilo que você quer às custas do sofrimento, da pressão que você colocou, enfim, às custas de alguém, de qualquer maneira. Não façamos isso. O Rabi Salanter não perdia de vista todos os fatores humanos envolvidos em qualquer situação. Que a honra do teu próximo seja para ti tão cara quanto a tua própria. Não te encolerizes facilmente. Vamos pegando os pedacinhos da Mishnah, lembram? E vamos lendo e desenvolvendo. Então agora nós estamos no não te encolerizes facilmente, é como se fosse um subtítulo, mas não é dentro da Mishnah. O sábio rei Salomão, Melech Shlomo, dizia que a ira repousa no colo dos tolos. Mas o colo não é um bom lugar para algo repousar, pois assim que a pessoa se levanta, o que havia lá cai. Este é o lugar ocupado pela ira na personalidade do tolo. A menor provocação, sua moderação desaparece e sua ira está pronta para desabar e a explodir sobre as outras pessoas. Então, é como quando a gente disse assim, não tire para amigo fulano, né? Então, ou não faça político de animalzinho de estimação, as pessoas falam isso, né? Pois é, então não coloque a cólera no seu colo, porque quando você se levantar, quando nós nos levantarmos, ela cai. Ela cai. E aí ela abranda tudo, aí ela abarca tudo. Reish Lakish disse: quem fica encolerizado, se for um sábio, sua sabedoria o abandona.
Se for um profeta, sua profecia o deixa. Como prova, ele cita o versículo: Moshe ainda indignou-se contra os chefes do exército. Logo depois, Elazar, o sacerdote, disse aos homens do exército que vinham da guerra: Este é o estatuto da lei que o Eterno ordenou a Moshe. Só podemos concluir, diz o Rabi, que a sabedoria e conhecimento de Moshe o abandonaram temporariamente. Lemos ainda que Eliseu exclamou irado a Josafá: Se não fosse por respeito à presença de Josafá, o rei de Yehudá não prestaria atenção a ti, nem te veria. Mas ele teve de acrescentar imediatamente: Agora traz-me um músico. E lemos que quando o músico tocava, a mão do Eterno veio sobre ele. Ele necessitava da alegria da música para restabelecer o poder de profetizar que a ira havia afastado dele. Sabe que os salmos são cantados todos, né? E todo o trabalho na sinagoga também é cantado, é ritmado. A música pode elevar. Esses tipos de música elevam. Então nos trazem uma calmaria. É como fazer uma respiração suave, porém profunda. Que nós conseguimos sair daquele estado irado e voltar ao nosso estado de calmaria. Então, quando um profeta ficava irado, a profecia o deixava. Quando um sábio ficava irado, a sabedoria o deixava. Quando a gente diz aqui, já repetimos isso muitas vezes, quando nós estamos com raiva, a sabedoria nos abandona. Nós temos que voltar ao nosso estado, porque a Shekhinah, ela fica, né, a presença divina, ela fica olhando e pensando: eu não posso viver nesse lugar, eu não posso ficar perto desta pessoa que está raivosa, encolerizada. Então ela se retira por aqueles momentos, né? Por aqueles momentos. É claro, porque Deus nunca nos abandona. É melhor, então, ser como a descrição do nosso Criador nas orações de Musaf, de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Difícil de provocar e fácil de apaziguar. Hillel era assim. Hillel era paciencioso. Difícil dele ficar nervoso. A paz dele valia mais que qualquer coisa. Arrepende-te um dia antes da tua morte. Outra partezinha da Mishnah. Uma vez me perguntaram como assim que o judaísmo diz para se arrepender um dia antes da morte. Quer dizer que eu posso aprontar a vida inteira, aí eu me arrependo um dia antes da morte e aí tá tudo certo, eu sou perdoado e tudo mais. Pensem que nós não sabemos qual é o dia da nossa morte. Essa foi a resposta que eu dei para a pessoa. Nós não sabemos qual é o dia da nossa morte. A nossa morte pode ser amanhã, então o nosso dia de arrependimento é hoje. Então todos os dias é um dia de arrependimento e de retorno a Hashem, porque nós não sabemos qual é este antes do dia da nossa morte, não é? O Talmud aconselha: um homem deve incitar a sua boa inclinação, né, o Yetzer Hatov, contra a sua má inclinação, Yetzer Hará. A psicologia rabínica encara o homem como um campo de batalha entre duas forças contrárias. Dentro dele existe um anseio e um impulso em direção ao bem, mas também uma força intensa, demoníaca, puxando-o para o mal. Né? Temos, né? Pois é. E assim, quando nós estamos ali profundamente bondosos, no bem e calmos, qualquer vacilada nós deixamos o Yetzer Hará funcionar. E quando ele toma as rédeas da nossa vida, não é como o Yetzer Hatov, que é educado, que sai. Não, ele fica. Yetzer Hará fica, ele insiste, ele pode nos destruir e destruir o entorno. Bom, e é assim mesmo, sabe? Não espere até a tentação envolvê-lo para depois lutar contra ela. Não espere. Fica ali, alimenta só o bom, só o bom. Yetzer Hatov. A força que realiza o ataque
tem a vantagem de escolher o local e a hora de fazê-lo, além do elemento surpresa a seu favor. Incite sua boa inclinação a partir para a ofensiva e vencer o mau desejo antes que ele possa ganhar ímpeto. Quer dizer, você não pode deixar se instalar. A nossa máxima ocidental diária é tão velhinha que diz cortar o mal pela raiz, porque depois fica mais difícil. E aí pode já ter acontecido danos. Os desejos correspondentes às vontades do Yetzer Hará devem ser guerrilhadas, devem ser combatidas pelo nosso instinto bom, pelo nosso bom instinto, pelo Yetzer Hatov. Se não for bem sucedido, usando somente sua força de vontade, o Talmud prossegue e sugere 3 métodos para aumentar a eficácia na tarefa de fazer o bem prevalecer dentro de você. Vejam aqui, 3 métodos, os antídotos talmúdicos. Que ele se ocupe com o estudo da Torá. Nós já vimos isso, né? Se com isto ele vencer o Yetzer Hará, ótimo. Se não, que recite o Shema, a prece, escuta Israel, não é? Se com isto ele o vencer, muito bem. Se não, que ele se lembre do dia de sua morte. Quando um ser humano contempla o seu fim definitivo, perde o apetite pelo pecado. É feita uma alusão a estes 3 métodos de guerra interior no versículo. Muitos pensamentos se encontram no coração do homem, mas o conselho do Eterno permanecerá firme. Esta última palavra, que é takum, tá? Que a gente traduz como firme, compreende as primeiras letras desses 3 termos, tá? A palavra é takum, tem um tav, tem um kuf, tem um vav e tem um mem sufit. Então vai ser tet de Torá, não é um tet, é um tav, desculpe, de Torá, Keriat Shema, que é um kuf, recitar a prece do Shema vai ter um vav, e mitá vai ter um mem, tá? Eu falei tet, mas não é tav, tá? Que é morte. Mitá é morte. Então, primeira coisa, você estuda a Torá. Não funcionando, você recita o Shema Israel. Não funcionando, ainda assim, o Yetzer Hará é um fortão, né? Ele está com muita sede e fome de você, então lembre-se do dia da sua morte. Muitos e diferentes pensamentos podem ocorrer exuberantemente no coração de um homem, mas pode-se fazer o conselho do Eterno de se manter firme com a ajuda de Takum, né? Firme, Takum. Torá, Shema e contemplação do dia da morte. O Yetzer Hará sai correndo, não é? Mas surge aqui uma pergunta. Se uma das formas de abordagem é mais eficaz e com certeza irá prevalecer sobre a tendência interior ao mal, por que perder tempo com os outros métodos menos eficazes e passíveis de não funcionarem? Aqui ele quer dizer o seguinte, a pergunta: por que eu não vou logo pensando na morte, no dia da minha morte? Já acabo com tudo isso? Por que eu não vou por aí? Bom, se sabemos que a contemplação do dia da morte irá curar o homem de seu Yetzer Hará, então por que não recorremos a ela imediatamente, em vez de ir atrás da Torá e do Shema? A resposta é que as 3 curas estão todas interrelacionadas e devem ser usadas em série e na ordem correta. Porque pense bem, se você está ali num momento ruim do seu dia, no momento que Yetzer Hará falou mais alto e você pega a Torá, você lê a Torá, aí você estuda a Torá, aí você lê mais um pouco, aí você fecha os seus olhos, medita no que leu, respira profundamente, pense, e aí tudo passa, e aí você fica bem. Então, sim, esse é o primeiro de todos que nós devemos fazer, e talvez nós nem precisemos do restante. E ainda assim, estudamos a Torá, lemos, meditamos, nos acalmamos, a sabedoria volta, o Yetzer Hará vai dormir,
e a vida continua. Se a pessoa voltar seus pensamentos diretamente para o momento inevitável da sua morte e deixar de prestar atenção natural ou no Shema, os resultados podem também ser nulos, ou até mesmo o oposto de uma cura contra o mal interior. Por quê? Olha, eu não quero estudar a Torá, eu tô com uma raiva aqui agora, mas eu não vou estudar a Torá, eu também não vou falar, não vou recitar Shema Israel, eu vou simplesmente lembrar do dia da minha morte. Poxa, mas aí você não estudou a Torá. Mas aí você não lembrou da recitação mais importante no judaísmo, e também nossa, Bnei Noach, que é o Shema Israel, que é a nossa prova cabal da fé num Deus único. Pois é. Conhecemos o velho lema da pessoa dedicada ao prazer. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Já ouviram? Aqui tá bonita a frase assim. Mas nos dias de hoje, nossa, agora eu me lembrei de várias coisas. Quantas e quantas vezes você diz assim, ou para um parente, ou para alguém que você gosta muito, ou no caso de mulher para o marido, ou marido para a mulher, você diz assim, chega de comer, eu vou comer tudo que eu tiver vontade, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã ou se eu não vou morrer amanhã. Quer dizer, eu vou comer tudo que tiver hoje. Então, assim, aqui a frase tá bonitinha. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é o tipo de ignorância que sim, tem cura, mas vai ter que voltar para cá umas 1000 vezes, né? Se o homem não enxergar futuro além do túmulo, olha, não enxergar futuro além do túmulo, os pensamentos dele acerca da morte podem levar ao cinismo e ao completo hedonismo. Este é um tema recorrente no famoso Rubaiyat de Omar Khayyam. Vem, enche o copo. O pássaro do tempo tem um curto espaço para esvoaçar. Essa é uma estrofe. Enquanto vives, bebe, pois uma vez morto, não regressarás jamais. Bom, então estamos ferrados. Dentro do contexto conceitual do judaísmo, não obstante precedidos pela Torá e o Shema, os pensamentos sobre o dia da morte terão um efeito sóbrio e ponderado. Não é porque vai acabar ali. Não é por isso que você vai pensar na morte. Não é este o objetivo. Sabendo que vivemos no mundo de um Criador e governante supremo, tomamos consciência de que ao final teremos de prestar contas por nossos pecados e que nossas ações malignas ocasionarão consequências no mundo mais além do nosso, quando então teremos perdido qualquer poder que tenhamos no presente. Entenderam? Então, assim, se você pensa que a vida termina no túmulo, coma mesmo, coma tudo, beba tudo. Mas ela não termina. E esse momento dessa transição é o momento da prestação de contas. Então, é nesse sentido que é para lembrarmos do dia da nossa morte. Vamos chegar lá e vamos prestar contas dizendo: Axé, fiquei enraivecida. Eu não quis saber do Shema, não quis estudar a Torá, eu fiquei com muita raiva, eu quebrei tudo. Não me melhorei, não me purifiquei, eu fiz coisas erradas. Tendo a oportunidade de estudar novamente, eu fiquei com raiva e fiz tudo de novo. Quer dizer, porque nós temos chance, né? A vida inteira. Eu já fiquei com raiva muitas vezes e tive, e tenho, e vou ter, porque sempre um presente e futuro, chance de modificar o status quo do meu comportamento, da minha sensação enraivecida e da minha perda de sabedoria. Mas quando nós chegamos no final do uso, no final do nosso contrato de aluguel deste corpício, porque ele é alugado, nós somos inquilinos, nós vamos prestar contas sobre ele e prestar contas sobre o nosso comportamento. Depois, não adianta reclamar vir tudo torto numa outra vida para cá, não entender que sim, isto é judaico, existe reencarnação sim no judaísmo, vem tudo torto, os outros ficam tudo com pena de você, nós temos que ter compaixão, mas não pena. Então nós precisamos aceitar as nossas doenças e passar por isso, não passivos, mas resilientes e compreensivos disso. Por quê? Porque de alguma maneira nós não utilizamos este corpício que era aluguel naquele momento, vamos prestar contas, né? Se você tem um carro lá, eu não quero desfazer do Fuca, o Fuca é um carro tão legal, o Fusca, né? Mas assim, você tem um carro lá bem velhinho, tá? Aí você ganha um melhorzinho, você destrói, trata mal, você acha que vai ganhar novamente qual? O bonzinho ou o ruinzinho? Você usou mal,
Podemos ainda perceber a ênfase do dia da morte em vez de apenas morte. Pode não ser chocante, para a pessoa pensar simplesmente na morte, na não existência e no esquecimento. Entretanto, se pensarmos no dia da morte, nos detalhes de falecer e ser enterrado, esse fato pode nos comover tanto que mudemos nossos pensamentos e pontos de vista básicos acerca da vida. A morte ainda é um dos maiores medos do ser humano. Mas, curiosamente, acho que já contei aqui, pesquisas feitas pelas universidades famosas que gostam de fazer pesquisas com pessoas, que o medo da morte só perde para o medo de falar em público. Olha só, que viagem. Temos mais medo de falar em público do que morrer, mas temos muito medo de morrer. Ela está em segundo lugar no ranking. O rei David faz um chamado ao Todo-Poderoso. Em tuas mãos estão meus dias. Livra-me da mão de meus inimigos e de meus perseguidores. Os dias que vivemos nesta terra pertencem ao Criador. É nossa obrigação passá-los servindo-o. A Ele rogamos, então, que nos ajude a vencer nossos inimigos internos, nossas tendências e condutas perversas, que nos impedem de empregar nosso tempo para o bem e para ações dignas. Sabe que eles contavam dias, não anos, dias. Então, existe inclusive também outra curiosidade de estudos também dessas universidades famosas, eu não me lembro qual, e é tão ruim isso que eu não consigo citar, porque a minha memória não é como do discípulo do Rabi. Alguns estudiosos dizem que quando nós dizemos que aqueles personagens antigos lá do comecinho da história na Torá viveram 900, 500 anos, nós deveríamos transformar isso em dias e compreender. Então, são estudos bem interessantes. Não estou aqui para dizer se isto é certo ou não, até porque não fechariam as gerações, né? As gerações fecham para chegar até os dias de hoje se nós acreditarmos, confiarmos em 900 anos de vida, em 500, em 100 e poucos. Mas existe esse estudo. O que importa, na verdade, é quantos dias mesmo, porque hoje é hoje, amanhã eu posso não estar aqui. Na visão transcendental da nossa fé, a vida sobre a Terra é uma fase temporária da nossa existência, durante a qual temos uma breve oportunidade para atingir conquistas espirituais de importância duradoura. Como consequência, devemos aproveitar o nosso tempo ao máximo. Quem é tolo? Pergunta o Talmud. Aquele que perde tudo que lhe deram. Tolo é, portanto, quem perde a dádiva mais preciosa de todas, o tempo que o Criador lhe deu. Vou confessar uma coisa que eu, nas preces da manhã, no momento, nas preces, quando a gente faz aquele pedido, o pedido com relação a Haná, mãe do profeta Shmuel, e nós fazemos primeiro o louvor, louvamos Hashem, depois pedimos e depois agradecemos. Eu já pedi muita coisa. Eu já comentei isso aqui também. E também já pedi sabedoria, como o rei Salomão. O Melech Salomão. Eu quero pedir sabedoria e o resto vem. Eu quero saber lidar. Eu quero conseguir lidar com o que seja lá o que vier na minha vida. Então eu preciso de sabedoria para saber lidar com seja lá o que for. Mas, como eu sou uma pessoa perguntativa, questionadora e teimosa, eu pensei assim, Hashem, o Senhor é o Senhor é o Criador e eu sou a criatura. Eu vou lhe pedir um pouco mais coisas. Porque eu gostaria de ter começado a estudar o judaísmo há uns 30 anos atrás. Isso não aconteceu. Eu sempre fui estudiosa, mas não era sobre o judaísmo. Isso me encantou tanto, mudou tanto minha vida, me manteve tão centrada, me fez tão feliz, me alimenta tanto, me modificou como pessoa, visivelmente modificada, que eu gostaria de ter feito isso antes. Então, o que eu tenho pedido agora, já que eu estou com meio século? Eu tenho pedido para Hashem, assim, eu faço louvor e eu peço para Hashem sabedoria, saúde e tempo. Senhor, dê-me time. Eu peço tempo para que eu possa estudar mais, para que eu possa ensinar o que eu aprender,
para que eu possa aprender mais, para que eu tenha sempre mais conteúdo, mais Torá dentro de mim, e assim eu possa ter um comportamento cada vez melhor. Por quê? Porque esta não é a nossa única vida. Então nós vamos nos preparando para estarmos cada vez mais próximos de Hashem. Peço tempo hoje em dia. Peço tempo, confesso. Em nossas orações noturnas, aí olha só, não é coincidência, mas agora ele vai falar. Não existe coincidência, ele vai falar sobre as orações noturnas. De Maariv, suplicamos, tira o Satã de diante e de trás de nós. A nossa má inclinação, nosso tentador está em toda parte. Quando nos dispomos a fazer uma mitzvah, ele está de pé diante de nós, obstruindo o nosso caminho, dizendo que não vale a pena, que o tempo urge, e que essa pucaí é grande, né? Que ele não está escrito aqui, isso foi eu que disse. Que isto nos ocasionará um gasto de dinheiro, etc. Por outro lado, se estivermos considerando fazer uma haverá, que é uma transgressão, se nós estivermos querendo não fazer uma mitzvah, mas sim uma haverá, o maligno tentador está atrás de nós, empurrando-nos para fazê-la. Portanto, o salmista David roga, livra-me de meus inimigos, dos que desejam evitar que leve a cabo as mitzvot, e de meus perseguidores, que me incitam a pecar. Sabe, né? Quando você quer fazer uma coisa boa, quando você está cheio de ideias boas mesmo, ideias aqui, por exemplo, religiosas, sobre mitzvah, sobre, agora nós vamos ter Shavuot, sobre estudar a madrugada inteira, sobre fazer umas comidinhas lácteas, sobre as festas mesmo, sobre os rituais, não importa sobre o que, sobre coisas boas, ações benéficas, atitudes de perdão, de perdoar, de aprender, de estudar, de se acalmar, enfim, de coisas boas. Ele está na nossa frente, o Yetzirará, e ele está lá. Esse é aquele cara, é o que nós chamamos de pessimista. O pessimista está com o Yetzirará na sua frente o tempo todo, obstruindo. Ele está de frente, né, para o pessimista. Para que você está fazendo isso? Nem vai dar certo. Já viu que já deu errado outra vez? O que você vai fazer isso aí? Isso é uma perda de tempo. Vai gastar tudo isso? Vai comprar uma Torá? Quanto vai custar? O quê? São 5 livros? Meu Deus! E ele vai, né, está na nossa frente, nos obstruindo, nos tirando do foco, tirando do caminho. Mas, quando nós queremos fazer alguma coisa má, quando nós queremos transgredir, ele está atrás de nós. Ele não nos empurra assim com todo, mas ele vai devagarzinho dando uns empurrõezinhos. Ai, vai. Veja, o que tem? O que tem falar mal daquela pessoa? Não tem problema. Ah, olha só, gasta esse dinheiro aí com essa porcaria aí que você não precisa, mas enfim, que coisa boa. Olha que bonito isso. Compre isso, gaste isso. Ou o Yetzirará, assim, empurrando um homem dizendo, qual é o problema? Sua esposa não está aqui, olha, dá uma olhadinha, ela é tão bonita. Para que cumprir Shabat? Você tem mais coisas que fazer? Ele fica empurrando. Se você der uma resvaladinha, o tombo é iminente. É uma resvaladinha aqui, uma resvaladinha ali, e você cai. E nós caímos. E nós não queremos cair, nós queremos ficar em pé. É pela passagem do tempo, talvez mais do que por qualquer outro fenômeno, que o ser humano pode mais facilmente se iludir. Por isso que, olha só, também vou dar aqui, antes de continuar, um adendo que é tão... e que eu aprendi isso tão velha. Eu nunca me toquei, eu não me tocava antigamente, que a palavra desilusão era boa, significava algo bom. Eu nunca tinha isso, eu tô tão desiludida, e ficava triste porque estava desiludida. Aí uma pessoa muito amiga chegou pra mim e disse assim, mas e que bom que você teve uma desilusão. Eu disse, como assim? Eu tô aqui triste porque estou desiludida. Sim, significa que você estava iludida, sua tança. Aí eu, me toquei, sim. Nós estamos iludidos, então quando a gente tem uma desilusão, já tem ali a mão de Hashem, um aviso. Você estava iludido, você não estava enxergando. Então, desilusão não é ruim, desilusão é um livramento daquilo que estava te iludindo. Bom, o tempo pode, ora, se arrastar e ora voar.
As pessoas se empenham em poupar tempo e depois em matar o tempo. As pessoas se queixam de ter o tempo em suas mãos ou de não ter um minuto para elas mesmas. Ai, vou ter que dar adendo de novo. Oi, tudo bem? Como é que você está? Ah, eu estou bem. Nossa, mas eu não vejo a hora que termine o dia. Aí você fica pensando, poxa vida, mas quanto mais rápido o dia terminar, mais rápido essa vida aqui termina também, né? Tá passando tudo tão rápido. De repente já é sexta, de repente já é segunda, de repente já é o outro ano, né? Ou a pessoa tá fazendo uma coisa que ela gosta e, tudo bem, como é que você está? Ai, meu Deus, o tempo voa. Não se decide. Você quer que o tempo ande devagar ou que o tempo voe? Você reclama porque o tempo está rápido, você reclama porque o tempo não passa. Será que não somos nós que precisamos estar ocupando melhor esse espaço no tempo? Nós precisamos estar utilizando melhor o nosso tempo? Então, sim, tenho pedido tempo. Ai, tenho pedido tempo. Tenho pedido saúde, porque eu não quero tempo doente. Então, eu tenho pedido, Hashem é bondoso demais comigo, ele me dá as coisas, porque eu peço com amor e porque é para ele que eu tenho que pedir, não é para ninguém mais. Então, eu louvo e eu peço sabedoria, saúde e tempo. Peço umas outras coisas também, mas que não interessa. Tais noções e ilusões se originam em nosso ser subjetivo, em nosso sentido de valores, em nossas ideias básicas e em pontos de vista sobre nós mesmos no mundo. O sentido do tempo é uma ferramenta nas mãos do homem. Peça a um indivíduo para tomar parte num grupo de estudos da Torá e ele poderá lhe dizer que só tem tempo para estudar sozinho. Não faz um mês que eu escutei exatamente isso. Exatamente isso. Uma pessoa convidada, uma pessoa dentro de um grupo de estudo, estava tudo bem, de repente, não sei porquê, mais que depressa, mais que de uma hora para outra, a pessoa disse, não, eu prefiro estudar sozinho. Eu só tenho tempo para estudar sozinho. Pergunte se pode visitar um doente e tomar conta dele. E ele responderá que não tem tempo. Peça então um donativo para uma yeshiva e ele responderá que não tem dinheiro, mas que adoraria contribuir com o seu tempo. Quer dizer, não, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho tempo, posso lá fazer uma visita. Mas até então eu estava lhe perguntando e você disse que não tinha tempo. Agora você tem, desde que não seja dinheiro, desde que não seja... Agora você oferece o seu tempo, aquele tempo que você não tinha para estudar. Agora o seu tempo é, sei lá, nos dias de hoje é no Instagram, ali você tem tempo, ou nas mídias. Devemos valorizar o tempo, usar cada momento para propósitos mais importantes na vida. As pessoas que matam o tempo estão, na realidade, se suicidando aos poucos. Nosso tempo, na verdade, não nos pertence. Não podemos evitar que ele transcorra nem adquirir mais quando a nossa cota acabou. Não podemos sequer dizer que alguém saiba exatamente de quanto tempo dispõe. Quem sabe? Não sabe. Por isso eu peço. Hoje pode ser o último dia. O que faria um homem se soubesse que hoje é o último dia da sua vida? Provavelmente chamaria os amigos para fazer as pazes e se desculpar por qualquer dano que possa ter causado a eles. Poria seus assuntos em ordem, arrepender-se-ia de todos os pecados e iniquidades de seu passado. A maioria faria isso, mas acreditem, não é todos. O Talmud relata que quando Rabi Eliezer recomendou a seus alunos: arrepende-te um dia antes de tua morte, eles perguntaram: o homem sabe, por acaso, o dia em que vai morrer? E ele respondeu: com mais razão ainda se deve se arrepender hoje, já que talvez morra amanhã. É o que nós tínhamos falado antes. Todo dia é dia de arrependimento, por isso é um dia antes da morte. Como resultado disto, todos os dias ele estará no estado de graça de um penitente. Também Shlomo disse, com sua habitual sabedoria: sejam tuas roupas sempre brancas e não falte unguento à tua cabeça. Quer dizer que as tuas roupas sempre estejam brancas, que as tuas vestes, o teu corpo físico, as tuas intenções sejam limpas, o seu arrependimento em dia e os seus ungüentos, porque é como quando nós falamos sobre
ungir a cabeça. Aquele que olha, reluz o sol e isto brilha, né? Aquela luz resplandece. Aparentemente, seu mestre, Rabban Yohanan Ben Zakkai, conhecia este ensinamento, pois o Talmud continua com uma parábola dele. As parábolas são maravilhosas. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. As parábolas são mara. O judaísmo é maravilhoso. Certo rei convidou seus servidores a um banquete, mas não lhes disse a hora exata em que aconteceria. Os mais sábios se vestiram bem e esperaram a entrada do palácio real, pois disseram: falta algo para o rei poder fazer o banquete? Ele certamente poderá começar a qualquer momento. Estejamos preparados. Os tolos, contudo, continuaram sua rotina de trabalho, dizendo: pode haver um banquete sem exaustivos preparativos? Certamente nada está pronto ainda e temos tempo de sobra. De repente, o rei convidou seus servidores para entrar. Os sábios e bem vestidos entraram primeiro, vestidos para a ocasião, e assim se apresentaram ao rei, enquanto os tolos apareceram sujos e desalinhados. E assim o rei ficou contente em saudar seus serventes sábios, mas ficou irritado com os tolos e disse que aqueles apropriadamente vestidos e preparados para o banquete se sentem, comam e bebam. Aqueles que não se aprontaram, que fiquem de pé e assistam. Preciso explicar esta parábola? Eu preciso explicar? Eu acho que não. Então, sejam tuas roupas sempre brancas e não falte unguento à tua cabeça, à nossa cabeça. Uma pergunta ainda permanece. Se o Rabi Eliezer quer que nos arrependamos logo, sem demora, por que enfatiza um dia antes de sua morte? Por que não no dia da sua morte? É que talvez seja tarde demais quando a pessoa estiver no leito de um hospital, ligada a um balão de oxigênio. Arrependa-se no dia anterior, quando goza de saúde e de todas as suas faculdades. Bom, agora é assim. Quando nós pedimos coisas, a maioria das pessoas, nós não, porque nós somos estudiosos e estamos aqui fazendo isso, mas a maioria das pessoas, quando estão no desespero, pedem ajuda a Hashem, procuram a religião. Essas coisas a gente procura quando está doente da alma e tudo mais. Quando tudo passa, não esquecem Hashem, esquecem as coisas. Aqui também é a mesma coisa, lá no leito de morte, quando você está realmente doente, quando você sabe que vai realmente morrer neste momento, né? Esse não é o momento do arrependimento. O momento do arrependimento é quando você está saudável, é quando nós estamos intelectualmente sabidos e conscientes de que fizemos algo errado, de que fizemos coisas erradas, de que estamos pedindo, estamos nos arrependendo de coisas existentes mesmo, que sabemos, que temos consciência. Não é simplesmente uma troca, não é uma negociata aqui. E é quando nós estamos saudáveis. Quando nós estamos saudáveis. O Midrash ordena severa e solenemente: arrependa-te enquanto tem forças, ponha azeite enquanto a chama ainda arde. Olha que lindo! Antes que se extingua, pois sua vez apaga. O óleo de nada serve. Pode haver um momento em que você não tenha mais força para se arrepender, faça-o agora. Pode vir um momento em que aquilo que você deseja corrigir não exista mais. Aquela pessoa que você ofendeu, machucou, que você estava totalmente errado, que você sabe que foi você que errou. De repente, quando você se tocar, ela já morreu. Ela já não está ali. Ela não está disponível. Ou aquela coisa mesmo que você ia fazer não está mais ali, não está disponível. Você desmereceu, você não deu importância. Bom, quando eu digo você é nós, tá? Porque é eu. Acrescente óleo antes de a lamparina se apagar. Não espere até que a pessoa morra e depois lamente o que poderia ter feito por ela. Nem deixe uma yeshiva fechar por falta de verba, mas conceda-lhe seu apoio e colabore enquanto a chama do estudo está acesa. E eu vou dar um adendo. Não tente consertar o seu casamento, por exemplo, que é a instituição mais sagrada. O casamento é tudo que há de mais sagrado, é do casamento que vem o povo, que vem as pessoas, que as gerações acontecem.
Tudo é a família. Então, o casal é algo muito importante. O casamento é a coisa mais sagrada. Não espere para consertar o seu casamento, para fazer sei lá, aquele jantar que você gostaria, aquelas flores que você não deu. Não deixe para depois, faça isso hoje. Não tente consertar, acender a lamparina quando não tiver mais óleo. Porque aí não vai ter mais óleo. Você nunca mais vai acender a lamparina. No caso do seu casamento. As pessoas dizem a respeito da vida do mais além que você não pode levá-la consigo. Não pode levá-la consigo. E naturalmente elas têm razão. Contudo, existe uma alternativa. Você pode enviá-la antes de partir para lá. Enquanto estamos aqui, temos nossa força e nossas faculdades, podemos nos arrepender e reunir boas ações ao nosso crédito. Um sábio poeta hebreu escreveu certa vez: o homem se preocupa com o dinheiro dissipado e não com o seu tempo perdido dia após dia. Ele irá descobrir que o dinheiro não ajuda e que seus dias não voltarão. Agora nós vamos falar, aquece-te ao fogo dos sábios. Nós vamos falar do aquece-te ao fogo dos sábios e suas palavras são como brasas incandescentes. Aquece-te ao fogo dos sábios. Assim como a natureza do fogo é tal que, se o homem chega perto demais, ele se queima. E se ele se afasta demais, sente frio. Pense que este fogo é o sábio. Assim, por analogia, um homem só pode se aquecer ao fogo dos sábios. Assim diz o Midrash. Por vivermos num mundo frio, hostil e desatinado, precisamos do calor vivificante da Torá, que os nossos sábios ensinam. Mas, para se aquecer ao fogo, é preciso manter uma certa distância e deixar que o calor dele o atinja por irradiação. Se, num arroubo de entusiasmo, você for atingido por uma brasa ardente, os resultados podem ser desafortunados. Sabe que os levitas não podiam, muito menos o povo, né? Existia aquele que podia, o que carregava a arca, cada um que lidava com as coisas do tabernáculo, não podia abrir, olhar o que tinha dentro, nem tocar, nem mesmo ver o sacerdote a cobrindo. E isso é como se fosse um treinamento no mundo físico sobre como nós devemos e vamos nos comportar num mundo superior, num momento superior. Sim, porque o mundo é o mesmo, né? Em dimensões e tudo mais. Então, nós devemos nos aquecer no fogo dos sábios, mas não chegar perto o suficiente para que ele nos queime. Mas também não podemos ficar longe demais para que nós nem consigamos ter o ensinamento deles. Então, a Torá, ela deve ser todos os dias na nossa vida. Shavuot, nós vamos recebê-la novamente. Todos os dias na nossa vida estudá-la, mas jamais colocar a mão nela e a controlar. Nós não podemos colocar a mão nela e a controlar, né? Nós podemos estudá-la, nós podemos cercá-la, nós podemos absorver, né? Sorver, inclusive. Mas nós não podemos chegar tão próximos a achar que temos o direito de modificá-la, por exemplo. É isso que quer dizer. A metáfora é uma alusão clara à importância de manter-se uma distância adequada de respeito em nossa atitude para com os sábios. Nossos rabinos da Mishnah e do Talmud ensinam os caminhos do bem e do mal, o que fazer e o que não. É nossa tarefa de nos posicionarmos a uma distância prudente para receber a influência benfeitora de sua luz e de seu calor. Seria muito atrevido e temerário fazer aquilo que alguns críticos e pretensos modernistas estão fazendo. Pense, pretensos modernistas, isso aqui é um livro, esses comentários são de 1960 e poucos, por aí. E ele está chamando isso de modernidade. As coisas não mudam, né? Modernistas. E pretensos modernistas estão fazendo pegar as brasas ardentes.
nos apoderarmos dos ensinamentos ardentes e eternos das sagradas palavras de iluminação e tratá-las como algo banal e comum. Os assim chamados eruditos creem poder penetrar nos pensamentos e intenções mais íntimas dos nossos sábios e assim explicar supostamente como estes gigantes espirituais estavam meramente respondendo a influências econômicas ou que empregavam interpretações arbitrárias e infundadas nos textos das escrituras por motivos e finalidades pessoais. Ai, ai, ai. Faríamos muito bem em adotar a postura mais humilde e adequada de um estudioso não judeu. É nós. Que escreveu: considerando os séculos de intenso estudo devotado à Mishnah e à literatura associada a ela, pelos comentaristas judeus desde o tempo do Talmud até os dias atuais, ignorar ou rejeitar seus resultados é tão presunçoso quanto imprudente. Nós que não somos judeus, que não somos judias, que somos Bnei Noach, que assumimos, né, ser Bnei Noach, porque todo mundo é Bnei Noach, desde que não seja, que se não for judeu, mas que assumimos as 7 leis e as suas ramificações e cumpri-las, e também fazermos um pouco a mais aquilo que nós pudermos. Nós sabemos que para nós fica, às vezes, acho que não é às vezes, é sempre mais difícil, tanto o estudo, quanto o acesso às coisas e tudo mais. Mas quando nós temos essa vontade, nós somos, vamos dizer assim, é com mais afinco que acontece o estudo, em comparação com um judeu que não é ortodoxo, que não é religioso, porque nós decidimos por conta própria, nós não nascemos dentro do judaísmo. Então, quando você decide, você precisa decidir mesmo, né? Em encarar com coragem aquela sua nova realidade. Isso não é fácil, e isso é muito louvável. Os judeus nos elevam muito dessa maneira, porque eles nos querem muito bem, aqueles que não são judeus, mas que amam o judaísmo e que estudam a Torá de Deus, porque a Torá foi dada para todos nós. Guardem isso na sua cabeça, no seu coração e executem o que resulta disso. A Torá foi entregue no deserto porque lá era o deserto. O deserto significa era para qualquer um que quisesse aceitá-la. Então a Torá é para todos nós, dada por Hashem, para nós. Se os sábios antigos eram anjos, diz o Talmud, então somos homens. Mas se eles eram homens, então somos burros. Pelo menos não fui eu dessa vez que ofendi o burro, né? Porque eu já falei essa palavra várias vezes. Bom, e nem sequer burros inteligentes, ele acrescenta. Se sabemos reverenciar o suficiente os nossos sábios dos primórdios como professores angelicais, divinos, apreciaremos suas palavras e nos empenharemos em viver de acordo com seus princípios. Como resultado, seremos homens dotados de dignidade humana e levaremos uma vida valiosa. Mas se assumirmos que nossos grandes sábios eram pessoas comuns, sujeitas a caprichos e extravagâncias, e portanto não estamos obrigados a prestar atenção e reverenciar seus ensinamentos como nosso guia celestial, logo estaremos reduzidos a burros, comendo e bebendo, trabalhando e zurrando, desprovidos da graça divina para enaltecer e iluminar nossas vidas. Aqui nós vamos entender uma coisa assim, quando a gente diz que a Torá ela é imutável, ela é imortal, ela é a lei divina e nós não a modificamos, não a deturpamos, enfim, ela é como é. Os sábios vieram e interpretaram, né? Discutiram assuntos, já sabemos essas histórias, academias e tudo mais. E eles interpretaram a lei. Quando chega nos dias de hoje, nós temos todo o direito de questionar, de interpretar, de questionar, de discordar. Olha que maravilha, nós podemos discordar dos sábios. O que nós não podemos, não devemos e não podemos jamais atribuir a esses sábios que eram pessoas comuns, que nós somos igual a eles, nós falamos o que nós quisermos. Não é assim. Não é assim. Porque isso
isso trai a ideia de que nós viemos nesse mundo várias vezes. Então existem almas, alma imortal, né? É o corpo que morre, a alma não morre. Então a alma veio, trabalhou sobre isso, trabalhou, ela volta, cada vez mais refinada. É como se Sefirata Omer que nós estamos passando, nós estamos nos refinando para recebermos de maneira pura, sem estarmos escravizados e tudo mais, a Torá novamente, né? Todos os anos, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, a nossa oportunidade de ter a Torá novamente. Então, quando nós rebaixamos os sábios, que sabe-se lá quantas vezes vieram para esse mundo, nós somos como burros, comendo e zurrando. Até vou ler de novo essa parte aqui, ó. Olha só, essa coisa que está horror, ó. Então nós seremos reduzidos a burros, comendo e bebendo, trabalhando e zurrando, desprovidos da graça divina para enaltecer e iluminar nossas vidas. Eles não eram comuns. Os mestres não eram comuns. Ah, mas eles nasceram, sim, eles nasceram que nem a gente, eles vieram das mesmas coisas que a gente. Nós somos iguais a eles em essência, mas eles estudaram mais e eles viveram mais e eles reencarnaram mais. Talvez você seja uma pessoa bem antiga, uma alma bem antiga. Talvez eu seja uma alma bem novinha. Talvez eu seja bem antiga, não se sabe. Nós compreendemos quando conversamos com as pessoas, quando nós percebemos que ali tem algo mais. Ela é um pouco menos rasa do que a maioria das pessoas que nós conhecemos. Nós conseguimos entender que a alma vem mais que uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muitas vezes. Quando um animal morde, seus caninos rasgam pedaços de carne. A serpente, antes de atacar, emite um sibilo de advertência, né? O chocalho. Quando um escorpião pica, você sente seu ferrão. Às vezes, porém, no calor do alvoroço, você pode não sentir o ataque do animal e pode não perceber que foi picado até que o veneno comece a agir em seu corpo. Estes são os tipos de perigos que existem quando alguém viola as disposições dos nossos sábios. Se a pessoa conscientemente comete um ato vil, a mera consciência da culpa, sua angústia e remorso podem ser tão dolorosos quanto levar uma mordida que arranca a carne. Né? Assim, quando, nossa, sentimento de culpa, tem até livros sobre isso, sabe? Para você não sentir culpa, saia da culpa, trabalhe sua culpa, cure sua culpa. Culpa, né? Temos que sair da culpa, não pode ter culpa de nada. Bom, se a pessoa comete um erro quando está tomada por paixões incontroláveis, pode sentir apenas um leve remorso, como uma ferroada suave ou um sussurro de sua consciência. Porém, se a pessoa não comete estes erros e apenas decide em seu pensamento dar um pontapé nas palavras dos sábios e se recusa a respeitá-los, então, sem que ele perceba, um veneno mortal estará fazendo seu trabalho lento, mas de efeito letal. Assim, o Rabi Eliezer adverte: cuidado com estas formas distintas de violar a lei rabínica. Lemos em Kohelet é maravilhoso: aquele que romper a cerca será mordido pela serpente. Este versículo se aplica bem àqueles que derrubam a cerca, que os nossos sábios ergueram em volta da Torá. Lembram da cerca, né? Suas palavras e disposições são nossa proteção contra a transgressão. Quem derruba a cerca expõe-se à mordida e ao veneno das serpentes do mal. Suas palavras são como brasas incandescentes, o último pedacinho da Mishnah, como se fosse um subtítulo. Lembrando que nós sempre teremos um livro de apoio. Eu leio ipsis literis, às vezes eu posso tirar algumas partes, eu não ler alguns parágrafos, algumas coisas que talvez não faria falta, mas eu nunca coloco a mais. A minha interpretação é muito singela, é minha para nos ajudar, para que vocês, assim como eu, aprendam sobre essas coisas. E o que eu puder aprender, eu vou ensinar. Tudo que eu aprender. E se estiver errado, eu quero que me corrijam. Porque estamos aqui para aprender. Então, nada é tirado dos livros, nada é colocado, quero dizer a mais, é só não lido algumas coisas, tá? Mas nós precisamos questionar, precisamos conversar, sempre com um livro de apoio. Não existem achismos, embora eu tenha uma memória péssima
e nunca lembre da onde eu li, o que eu li. Por isso, se eu não tenho livro e às vezes eu não cito algum autor ou algum sábio, eu peço perdão à memória dos sábios, eu peço perdão a vocês, até porque na própria Mishnah, aqui no capítulo 6, no Mishnah 6, no capítulo 6, fala sobre isso. Precisamos citar os autores, tenho esse problema. Bom, muitas vezes um fogo pode parecer extinto, mas ao examinar mais de perto, você percebe, surpreso, que os carvões ainda estão quentes e as brasas ainda podem arder em chamas. Para alguns, as palavras dos sábios podem parecer estar encobertas por uma camada de cinzas brancas, mortas e sem significado. O judaísmo rabínico pareceu a muitos tão frio e sem vida como um fóssil de uma civilização antiga. E, no entanto, como temos demonstrado sempre de novo em nossa história, tudo o que é preciso fazer é assoprar as cinzas para que o fogo se avive, pois ainda há muita luz e calor para emitir. Quantas vezes houve um renascimento da Torá, talvez devido ao estudo intensivo do Talmud ou da regozijante religiosidade. Nós estamos em 2024, ano 5784, no calendário judaico, estamos sofrendo um antissemitismo inesperado, nunca visto depois do Holocausto, né? Porque foi o pior, o último, não sei. Nunca visto. Inesperado. Não é contra esse aqui, é contra os judeus. Antissemitismo em 2024. Inacreditável. Mas, por outro lado, inacreditavelmente, as comunidades Bnei Noach aumentando a olhos vistos, as pessoas das religiões, como, por exemplo, o judaísmo e o cristianismo se unindo. Não é a mesma coisa? Não é, nunca vai ser. Se unindo pelo propósito parecido, talvez igual, de acabar com esse antissemitismo, acabar com isso. Então, por um lado, uma coisa inesperada, uma violência inesperada que nós estamos passando. E por outro lado, uma união tão grande e um crescimento tão grande do ensinamento do judaísmo, um crescimento tão grande do entendimento da Torá, um crescimento tão grande das comunidades Bnei Noach, que são nesse momento indispensáveis para um restabelecimento, quem sabe, um shalom, quem sabe, nesse mundo, porque nós precisamos que chegue a redenção. E alguns dizem que é aqui, que é ali, que é acolá. Eu não vou entrar nesse mérito se é realmente no 7º milênio, se é no 7º bilênio, não existe essa palavra, mas nós sabemos que ela está sempre iminente. É como quando nós dizemos que vamos nos arrepender um dia antes da morte, porque a morte pode ser amanhã, então todo dia é dia. Assim é a redenção. Assim é a redenção. Então você vê lá um rabino bem velhinho, aquela barba comprida, bem branquinha, carequinha, de quipá. Diz, nossa, esse aí já tá passado, coitado, tá? Você dá uma tiradinha ali da cinza esbranquecida e a brasa está ali, viva, iluminando, forte e quente. Os sábios rabinos, os sábios da Mishnah, os sábios da nossa geração. E tem muitos. O Rabi Adin Stahl, só de abençoada memória, era muito fofinho. Bom, em outro lugar, o Talmud compara o sábio erudito com uma serpente, em outro sentido. Qualquer sábio que não seja vingativo e retalhador como uma serpente, não é um sábio autêntico. Se alguém é um verdadeiro erudito da Torá, recebendo e transmitindo suas tradições sagradas com precisão e integridade, não há margem em sua vida ou em seu caráter para tolerância, piegas e indiferença sorridente. O velho bom falso, o liso como uma serpente, não tem espaço para isso. Você pode até admoestar com brandura, como foi aqui, mas vai admoestar. Se ele quiser manter os padrões mais elevados e precisos de moralidade e religião e exigir que os outros os adotem, ele deve estar pronto a ser o defensor sem trégua da causa da Torá.
Ele não deve vacilar, nem se esconder do conflito, nem da inimizade pela causa da Torá. Por quê? Porque Shalom não é necessariamente ausência de guerra. Mas tenha em mente que a serpente não obtém qualquer ganho direto, nem prazer por descarregar seu veneno. A natureza lhe deu seu poder e ela o usa por instinto de autodefesa. Embora pareça traiçoeira por envenenar suas outras criaturas, ela não é. Apenas desempenha uma função natural. E a serpente é um símbolo de inteligência, porque o Yetzer Hará da história bíblica, ou a serpente, ou seja lá como for, quando uma pessoa é má, quando o Yetzer Hará domina, não significa que intelectualmente aquela pessoa que está anestesiada, que está agindo sob o comando do Yetzer Hará, seja uma pessoa intelectualmente não inteligente. Não significa. Você pode usar a sua inteligência para o mal. Assim é também o sábio. Ao argumentar a favor de seu ponto de vista num debate sobre a Torá ou ao defender sua posição a respeito da lei judaica, ele pode parecer vingativo e impiedoso quando formula seus pensamentos e apresenta as provas, mas ele não faz isso com rancor nem na busca de glória pessoal. O sábio é alguém lutando honestamente pela fé, que tem consciência de sua missão e que está dedicado à verdade final contida na Torá. Ele luta em favor do céu. Então nós tenhamos respeito. E o mínimo que nós podemos fazer é ficar próximos a eles para aprender um pouco, mas não colocar a mão a ponto de nos queimarmos. E também não desfazermos porque achamos que aquilo ali já não tem uma brasa. Enfim, quando um sábio age de forma firme, assim como Hashem age com Gevurah, pelo atributo da Sefirah, da bravura e tudo mais, do rigor, isso não significa que ele se irou, porque Deus não se ira. Então, vamos imitar os sábios, vamos imitar Hashem, vamos realmente ser imagem e semelhança, porque quando nós estamos daquela raiva, aquela coisa assim, que nós não sintamos isso, que nós mandemos o Yetzer Hará embora e que a gente possa agir quando é necessário, de forma enfática, de forma dura às vezes, ou exigente, ou assim, decisiva mesmo. Deu um probleminha aqui. Ou de uma maneira enérgica, que nós façamos isso sem adrenalina. A adrenalina fica calminha ali, porque nós estamos tendo que agir. É quando nós agimos como um filho que faz uma coisa errada e nós precisamos corrigi-lo e ensinar a maneira certa, pelo menos aquela que a gente acha que é certa, porque vai saber se é, né? Aí a gente vai lá e corrige a pessoa, corrige a criança e diz, você é isso, você é aquilo, com raiva no coração. Não é assim. Você vai dizer, você é isso, você é aquilo. Você vai colocar, porque nós não vamos dizer, ai, você fez coisa errada, sorrindo assim, porque aí nós vamos ser aquela falsa serpente, aquela coisa lisa que se arrasta. Não, nós queremos ser inteligentes, amorosos, porém enérgicos, sustentar a fé na Torá, né? Como diz aqui na última frase, ele luta em favor do céu. Então essa foi a Mishnah 15, uma Mishnah longa, né? A Mishnah 15 do segundo capítulo da Ética do Sinai, que é o Pirkei Avot, um tratado do Talmud, do Sr. Irvin Bunim. Sem discussões, apenas comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, ativa o sininho. Eu comecei pelo fim. Não, primeiro você se inscreve, se não for inscrito, ativa o sininho para não perder as notificações, curta, comente, dê sua sugestão, críticas, o que você quiser. Este canal é para nós aprendermos, é para você comentar, o espaço comentários é para isso, para comentar, para perguntar, para dizer o que você pensa e tudo mais. Então curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Nós vamos ler hoje o Salmo 29. O Salmo 29. E eu já me despeço de vocês. Tenham um ótimo, maravilhoso dia. E como você não sabe se vai morrer amanhã, arrependa-se hoje. E peça, né? Peça perdão, se arrependa.
Salmo de David. Rendei ao Eterno a filhos dos poderosos, rendei ao Eterno glória e força. Rendei ao Eterno a glória devido ao seu nome. Prostrai-vos ante o Eterno, que é pleno de esplendor e santidade. A voz do Eterno ressoa sobre as águas. O Deus da glória faz trovejar. O Eterno está sobre a vastidão dos mares. A voz do Eterno se manifesta em força. A voz do Eterno se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. O Eterno quebrou os cedros, os reis pagãos do Líbano. O Eterno os faz saltar como bezerros, os próprios montes do Líbano e Sirion como filhotes. A voz do Eterno imita línguas de fogo. A voz do Eterno faz tremer o deserto de Kadesh. A voz do Eterno faz tremer as corças e convulsiona as árvores dos bosques, enquanto no seu templo tudo proclama sua glória. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono, e como rei permanecerá pela eternidade afora. O Eterno concederá força ao seu povo, e o Eterno o abençoará com paz. Shalom a todos nós.